Ah, próxima pergunta, Gil Oliveira. Bob, poderia falar sobre a ligação de Santa Sara Kali com Jesus? Bom, Santa Sara Kali é aquela que os ciganos eles usam véu por causa dela, né? Assim, o lenço na cabeça, né? A única santa cigana, né? Por assim dizer. Mas é porque ela tem um envolvimento. É difícil falar disso, né? Assim, quem interpreta errado. Mas ela tem um envolvimento com esse momento Kundalini, né? Da Pombagira. E ela teve muitos sofrimentos, né? Como escrava, como mulher, assim. E ela se conectou com as Marias, né? Kali é negra, né? Escuro em sânscrito, até em hebraico, né? Em algumas traduções, assim, eles têm essa referência de Kali como escura, né? Negra. Então Santa Sara Kali, né? Então ela teve essa conexão com Maria, né? E com o desdobramento de Cristo, mas é uma conexão que é vibracional, difícil de posicionar aqui, assim, porque envolve muitas coisas próximas, né? E tem pessoas que estão próximas de desdobrar, e conforme eu falo com vocês aqui, tem coisas aí, né, que eu preciso regular e organizar sobre cada vertente disso, né? Mas é como se fosse, por exemplo, as Três Marias que estavam lá na hora que Jesus morreu, né? Que estavam fazendo aquele desdobramento, que não é bem uma morte, né? A gente já expliquei isso, também explico isso no livro. Mas você vê tem esses 3 pontos, Três Marias, né? Que eu já expliquei aqui, como se fosse o ponto Atena, né? Afrodite e Hera, né? E Hera se fragmenta em 2 pontos, né? Dentro ali, pós Messias, né? Que aí fica como uma das Três Marias ali, relacionamentos diretos, né? Emocionais e lógicos ali com Lúcifer, com o ponto luciferiano. E fica a Maria Mãe, né? Que é quem traz do binário anterior. Na sombra da Maria Mãe vem esses pontos aqui. Porque aí você já tem um desdobramento de um novo mundo, né? Que é de onde nasce o rei, que foi cuspido do outro lado, né? Então aí você vê que na morte, quando Cristo está ali, todos os apóstolos fogem, todo mundo foge, né? Elas ficam até onde é possível, são os desdobramentos, elas que mantêm o desdobramento, a conexão entre mundos, né? Dimensionalmente falando, né? Da cognição mental ali, você precisa de uma base para interpretar a vida e a morte, né? Elas ficam mantendo a realidade, enquanto aquela expansão consciencial é feita ali, né? Aquela conexão de tempos da Nova e Velha Jerusalém, né? Esses pontos espaço-temporais que conectam a coerência. Então ela foi junto, quando Cristo desdobrou, ela foi junto com as Três Marias, né? Essas Três Marias que estavam com Cristo, não inclui a mãe, né, no caso, são as Três Marias ali já no ponto quântico, né, externo, posterior. A Maria, como eu disse, vem do reino do judaico, né, na sombra dela, é como se ela traísse os judeus, né, ela traz de fora, né, é um salvador, porque os judeus estão querendo procurar ele para matar, não querem deixar ele transbordar. Isso é uma história que se repete, né, que aqueles 72 pontos querem ficar no reinado. Então ela foi junta, deixada num barco, né, com as Três Marias e jogada no mar para morrer no barco, né? Sem remo, sem nada, né? Era uma tradição que eles faziam lá, para não ter que matar elas, faziam isso com os cristãos, né? E aí elas rezavam, né? Mas são consciências muito fortes, né? As Três Marias são três deusas, junto com ela, com esse ponto que segura essa força vibracional que move os homens, né? Do teatro ali. É um ponto Kundalini ali, como se fosse, né, essa energia que conhecem mais popularmente como Pombagira, apesar de dividir em várias faces, né? Mas elas estão levando ali todas as essências primordiais que movem a humanidade, né? Você vê através das três deusas, né? Que você tem a lealdade ali, né? A conexão lógica lidando com o emocional, né? Através de um ponto que se vê como primordial, como maternal, né? Analisando as outras duas também, que é o amor e a honra, né? Então, e aí o ponto sexual, que é o que consegue se defender desses 3 pontos, né? E elas têm um envolvimento único. A mulher, ela se faz em 3, né? E essas 3 se enxerga como uma, que é aquela dentro do teatro, né? E é nesse ponto que Sara Kali fica, né? Então ela estava em pontos importantes ali, né? No nascimento e na morte. Ele acompanhava as deusas, né? Porque é esse ponto sexual, kundalinístico, né? Vibracional. E depois ela transborda, né? E ela usa o véu, aquele lenço representando isso, né? Esse renascimento e essa transmutação, né? Então como ela era cigana antes, né? E como ela sofreu e foi redimida e protegida pelos mais próximos de Cristo ali e esteve perto de Cristo, né? Vibracionalmente e como consciência também, né? Ela é um momento que ajuda as deusas a segurar a humanidade, né? Como se fosse a falha, o erro plasmado no teatro, né? Das 3 que se alinham ali,
Aí o sacrifício, né, o momento, o ponto que precisa se ouvir, né, o passado das três fica ali nela, né, que é aquele erro, aquela tendência, aquele pulso sexual que move tudo, que fala mais alto que tudo, né, até que chega em si mesmo, que aí são as três, né, que é a reta feita da curva, né, ou seja, as três maneiras de se enxergar. Aí elas dão base para Lúcifer, né, que consegue se manter reto na escuridão, no círculo através delas, né. Isso aí é a essência, isso aí é a repetição básica da reta, o corpo de Deus, a estrutura de Deus, né. Então ela tem essa conexão, né? E as questões de idade confundem um pouco as pessoas, né? Eles não entendem os dobramentos dimensionais, principalmente nas toras curtas, né? Como pode a Sarah Kali estar no nascimento de Jesus e na morte também, né? Quantos anos ela tinha, né? O tamanho da idade da mãe. Igual a outra Maria que estava junto, que era tia de Jesus, né? Como é que funciona isso? Eles não entendem que a idade ali, como as crianças elas entravam na vida adulta de uma maneira precoce, né, principalmente ela vindo de fora, e como que ela se mantinha se relacionando com a Taurus e com o espaço-tempo, né, de maneiras abstratas, assim, viajando como ciganos, igual a Maria fazia com Jesus e José também, né? Quando você vai no deserto, igual os israelitas, 1 hora, 2 horas você atravessava, ficaram 40 anos. Então conforme você vai mudando de Taurus, vai viajando, o tempo vai passando muito diferente, a tua face, tuas feições, teu jeito, as pessoas que você encontra vão fazendo o teu discernimento de tempo se manter prolongado. As pessoas que você encontra acabam sendo aquelas que também tiveram discernimento prolongado. Aí para elas não vão ter um choque, né? Como aquelas que já se desfizeram. E vão falar, nossa, como você tá jovem, nossa, quanto tempo faz, tá louco? Entendeu? Antes todo mundo era mais longe, as toras eram muito separadas, né? Não tava tudo num ritmo só, né? Igual agora, basicamente, binariamente, né? Então, e aí você vê facetas também da consciência ali, né? Como a Maria, o círculo primordial, a emoção lá do mãe da consciência, como ela se vê em 3 Marias, né? Como essas 3 Marias continuam se vendo em uma mãe, né? Como elas são a mesma, mas várias. Aí você vê Lilith em um ponto, Eva no outro ponto, né? A Maria mãe no outro ponto. Como elas são uma em fases diferentes da mesma vida, né? Se enxergando. Como esse discernimento feminino já é memorizado pela reta masculina, já é o homem, que vem depois desse discernimento, né? Então alguns diriam o homem mais evolui da mulher, vem depois. Mas aí outros podem dizer o homem mais jovem, então, porque vem depois, né? Então é só uma discussão entre reta e círculo que gera o filho, que fala, opa, peraí, não tem antes e depois, tem o fluxo aqui, ó, estamos fluindo, para que lado a gente vai, né? E todos somos o alívio, é a mesma coisa, ufa, é verdade, ainda bem que você tá aí, ainda bem que você tá aí, joga um pro outro, né? Somos o mesmo? Não, duvido, quer voltar a discutir para provar que não somos o mesmo? Aí a gente volta, depois cansa, não, somos sim, porque quando, né, se você tá no escuro, você pensa, cara, se eu sou o mesmo, se eu sou um sol, eu tô queimando, tô sofrendo, né? Aí você tem que ter um Deus, tem que ter algo maior, tem que ter o alívio naquele momento, em algum lugar, você sente, você sabe, tá te chamando. Mas quando você tá lá no alívio, tá grande, tá extremo, né? Aí você não quer voltar lá para baixo, pra desgraça, pra dor, pra agonia. Você quer ser o Deus, você, o alívio maior, você quer controlar o amanhã, né? Então, você tem que manter esse equilíbrio, saber que, opa, peraí, você só tá aqui em cima porque tem alguém lá embaixo. E aí é você mesmo, se você não revezar, né? Não tem jeito, você vai revezar, porque cai no escuro, sai lá, não tem como, é a simetria, né? Se você não revezar, é você mesmo, porque cai lá, não tem ninguém lá. Você esquece, ou seja, é aqui, por que não seria, se você não sabe o que é? Né? Tem que manter. Senão, o fluxo é perspectiva, né? Então, para resumir, Sarah Kali é isso, né? Um acompanhamento muito próximo das 3 Marias, que está em todas as vidas de Lúcifer, todos os dobramentos ali. Elas estão conectadas e tem a ver com essa redenção, né? De onde os judeus tiram esses termos de prostituta para todas as Marias, né? Eles chamam de prostituta. Mas é porque é justamente esse domínio da energia sexual que faz elas mergulharem no mundo abstrato, de onde elas tiram salvação para o mundo lógico, cheio de regras, que se trancafiou no próprio erro, na própria limitação, né? Acho que o resumo maior seria isso. Se eu falar mais que isso, já entra muito em particulares, em pontos particulares que me prejudicam no teatro aqui.